Olá, discípulo de Cristo, que alegria estarmos juntos aqui nesse canal mais uma vez. E hoje, para responder uma pergunta. A pergunta é: o que significa redenção? Nós escutamos em todo lugar falar sobre Cristo Redentor, fazemos homenagens a Cristo, falamos que Jesus redimiu com o seu sangue, mas o que significa essa palavra? E quais são as suas implicações para a nossa vida? Então veja bem, presta muita atenção. A palavra redenção, ela significa a libertação mediante o pagamento de um preço. Se nós olharmos para o escopo bíblico, e aí a gente precisa realmente fazer o exercício de voltar lá para o Gênesis, nós vamos perceber que o homem ele se encontra em uma dívida com Deus. Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Esses estão no Jardim do Éden, um lugar perfeito. Homem e mulher criados perfeitamente para viver a liberdade, uma liberdade real. Nós nos confundimos muito a palavra liberdade no contexto moderno. Na Bíblia, liberdade significa viver aquilo que você foi criado para viver, aquilo que é a sua raiz e fundamento. E Adão e Eva foram criados para isso. Em determinado momento, diante do aviso de Deus, de um Deus que ama, que é misericordioso, do aviso que não deveriam comer do fruto de uma única árvore dentro de um jardim extenso de plena generosidade da parte de Deus. Adão e Eva deliberadamente, livremente, escolhem a desobediência. Deus havia avisado que a transgressão traria a morte. A transgressão traria uma dívida que o homem jamais poderia cumprir. E o pecado de Adão, ele não afeta apenas ele, sua esposa e os seus primeiros filhos, mas como toda a descendência da humanidade. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, afirma que pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão era o nosso representante federal, o primeiro homem. Aquele que as suas ações trariam bênção ou maldição para toda a humanidade, todas as futuras gerações. Diante desse cenário, com o pecado instituído e entrando no mundo, a condenação da morte era certa. Pecado significa errar o alvo, significa estar agora separado da presença desse Deus maravilhoso. Então, um Deus que é santo, que não pode coabitar ou se relacionar com aquilo que é pecaminoso de forma tão íntima como era no Éden, agora se vê diante da sua justiça santa, precisando cobrar e executar a sua ira sobre o homem pecador. Então, nesse cenário, onde o homem tem uma dívida tremenda para com esse Deus, onde esse homem não consegue pagar essa dívida para com Deus, nós temos a figura de Jesus Cristo. O texto ali em Romanos 3, 23, ele continua no verso 24 e afirma que ele, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. O homem precisava pagar o preço da morte. O pecado requer sacrifício, derramamento de sangue. Jesus, ele vem como uma resposta de um Deus que ama, de um Deus que quer e decide se relacionar novamente com a sua criação. E para que isso fosse uma realidade, ele precisa restaurar esse relacionamento por meio do derramamento de sangue. Lembre-se, Deus é amor, mas a sua justiça também está ali e caminham lado a lado. Se Deus determinou algo, a morte pelo pecado, ele vai cumprir aquilo que ele determinou. Pois o nosso Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. A história da redenção, ela caminha nesse sentido, onde o homem pecador está em dívida com Deus, está condenado ao inferno. Mas por grande amor, e sabendo que nenhum homem poderia pagar essa dívida tão grande, Deus envia o seu próprio Filho. Se por um homem, Adão, o pecado entra no mundo, por um homem, Cristo, o pecado, ele tira os seus aguilhões daqueles que creem.
Jesus Cristo tira os aguilhões do pecado daqueles que creem. Então, Adão, um homem perfeito, Cristo, um homem perfeito. Jesus precisava se encarnar para que ele pudesse ser o substituto perfeito da humanidade. Então, o Deus homem, 100% Deus e 100% homem, nesse grande mistério da união hipostática, ele caminha entre nós, ele sofre as nossas dores, ele sente as nossas limitações, embora seja Deus. Filipenses, no capítulo 2, o autor ali, o apóstolo Paulo, ele diz que nós tenhamos o mesmo sentimento que Cristo, que embora sendo Deus, ele se esvazia, ele faz um esvaziamento de si mesmo para que pudesse ser o substituto e o representante perfeito da humanidade. O Deus que cobra é o Deus que tem a solução. Jesus, ele vem, ele caminha, ele vive uma vida perfeita, digna de ser imitada por cada um de nós. Ele é um modelo, mas ele também é o Salvador. Ele não é um simples mestre, mas ele é a verdade, o caminho e a vida. E esse Jesus, ele caminha, ele segue e obedece ao Pai. A dívida é para com quem? Para com o Pai. Jesus paga a dívida para quem? Para o próprio Pai. Então o homem, uma vez devedor, quando ele crê nesse Jesus Cristo que paga a dívida, ele é liberto do pecado. Ser redimido por Cristo significa que a morte de Cristo na cruz, o derramamento do sangue, o precioso sangue de Jesus, foi o pagamento pela dívida que eu tinha para com Deus. Eu não poderia comprá-lo, eu não poderia pagá-lo, o meu sangue não tinha o valor necessário. Mas o sangue do Deus eterno, do Filho unigênito de Deus, derramado, foi o preço pago para a minha liberdade. Gálatas capítulo 3, verso 13 afirma que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda, Colossenses no capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo afirma: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meu querido amigo, que você entenda que redenção é a libertação mediante o pagamento de uma dívida. Cristo nos redimiu pagando o seu sangue para que você fosse liberto da escravidão do pecado e agora pudesse ter um relacionamento restabelecido com Deus misericordioso e santo. Jesus Cristo fez isso por você. Jesus Cristo fez isso por mim. Jesus Cristo fez isso por todo aquele que nele crê. O preço foi pago, mas só recebe os benefícios desse pagamento, os benefícios do sacrifício desse Cristo, aquele que deposita nele a sua fé. É exatamente isso que João afirma no famoso texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tendo enviado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça ou não morra, ou seja, não receba a condenação pelo pecado, instituída lá no Éden, mas que ele tenha a vida eterna conquistada por Jesus. Jesus é o nosso substituto perfeito. O sacrifício, a morte, era minha, mas ele toma sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele toma sobre si o meu pecado e ele leva na cruz do Calvário. Naquele momento da cruz, Jesus Cristo tem um sofrimento muito grande, porque o homem perfeito, o Deus perfeito, naquela cruz ele sente sobre si, ali dentro da sua humanidade, o pecado de todos recaindo sobre ele. E por um curto período, ele olha para o céu e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado traz a separação do homem e o pecado de toda a humanidade recai sobre o Filho de Deus. Então, ele vence a morte. Morte, como diz o apóstolo Paulo, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua força e a sua vitória? Jesus Cristo venceu ao comprar-nos com o seu sangue. Aquele que crê nesse Cristo não experimenta a morte, não experimenta a condenação pelo pecado, mas passa da vida para a vida. Isso significa
redenção. Jesus pagou o preço por aquele que crê. Se você crê em Cristo, você foi redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Não é à toa que nós cantamos diversas vezes que nada além do sangue de Jesus. Não há outro pagamento. Eu não posso fazer nada para me salvar, mas eu sou dependente daquilo que Cristo fez por mim. E que maravilhoso é isso, ser dependente de um Deus que me ama. Ainda em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo afirma: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Se você crê em Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. E você agora, que foi selado, que foi comprado com esse sangue precioso, pertence unicamente ao Deus eterno. Que Deus abençoe a sua vida e você possa a cada dia brilhar os olhos e aquecer o coração diante da mentalidade de que Jesus é o nosso Redentor.